Doutor, eu queria falar agora da sua vertente profissional. No entanto, tenho imagens para lhe mostrar e ia convidá-lo a ver o primeiro bloco de imagens e depois já voltamos à conversa. Chegam a ultrapassar os 70 por dia. Filipe Alves é apenas mais um caso à procura de soluções. Lá dentro já estão as agulhas à espera. São em aço inoxidável, inquebrável e estéril. É com elas que Pedro Choi, que há 18 anos trocou o 4º ano de Medicina Ocidental em Coimbra por uma especialização em Medicina Tradicional Chinesa em Marselha, lhe está a curar a ansiedade. Na prática, trata-se de equilibrar as doenças através da manipulação da energia de cada indivíduo. A medicina chinesa acredita que doença e saúde são estados de energia e trata-se de modificar um estado de energia que promove a doença, resultando num equilíbrio do qual resulta saúde. É assim que funciona a medicina tradicional chinesa, que já conta com 5.000 anos e utiliza agulhas e plantas aplicadas em pontos específicos do corpo. Neste caso, o objetivo é equilibrar a relação coração-rins. Agulhas aplicadas há que esperar uns 20 minutos. Não dói nada e quando estou a fazer o tratamento eu estou a relaxar. Esqueço tudo o que se passa e acabo mesmo por adormecer. Não se sabe ao certo quantos em Portugal recorrem a estes tratamentos. Sabe-se que são cada vez mais. Uns trazem os outros, apesar do preço, 30 € por sessão. Se a medicina chinesa existisse também por uma via estatal, seria barata, seria gratuita para o cidadão e barata para o Estado. Eu digo barata para o Estado porque está provado, aliás, o Reino Unido incorporou no Serviço Nacional de Saúde a acupuntura, por ter demonstrado que, procedendo dessa forma, diminuía enormemente os custos com o medicamento e com exames auxiliares de diagnóstico. Mas por cá, a medicina tradicional chinesa não está totalmente reconhecida na lei, porque na prática, nesta e noutras clínicas, o corrupio de doentes não para. Doutor, e ainda bem que não para. Quando é que se lembrou de trocar a medicina dita convencional e tradicional pela medicina tradicional chinesa? Ou seja, porque é que abandona o curso no 6º ano, praticamente? Ainda há pouco estávamos a falar da vocação. Sim. E, sem dúvida, eu sempre tive vocação para tratar e tinha uma dificuldade já a princípio de decidir que animal é que eu ia escolher, o homem ou os outros. E foi moeda ao ar. Ou seja, foi a moeda que decidiu se eu ia para a medicina convencional ou para a veterinária, para a medicina veterinária. Acabei por escolher a medicina convencional e no primeiro ano fiquei desiludidíssimo com a medicina convencional. Ainda no primeiro ano. Eu sempre fui precoce em tudo e sempre fui uma pessoa desenrascada que quer encontrar soluções para evoluir mais depressa. Eu, no primeiro ano, comecei a ir para os bancos de urgência. É uma coisa que... Mas por opção? Por opção, ou seja, tratei de conhecer médicos recém-licenciados com quem e fiz-me convidado para ir com eles para o banco de urgência e eles levaram. Eu comecei a assistir às urgências demasiado cedo. Demasiado cedo me apercebi que aquele ser humano que estava ali a ser tratado era tratado como uma máquina avariada, com a frieza do mecânico a ver um problema do motor do automóvel. E de certa forma achei que essa não era a forma como eu via a medicina. Eu penso que eu seria muito infeliz a exercer medicina convencional. Justamente porque é difícil uma pessoa conseguir lutar contra todo um sistema já instalado. E a verdade é que isso é uma característica própria da medicina convencional, agravada, no meu entender, em Portugal. E é uma característica própria da medicina convencional porque está muito setoriada, está dividida em muitas partes. Sim. E cada especialização já tem hiperespecializações. Cada médico já vê só um órgão ou parte desse órgão. A dada altura esquece o global, esquece o indivíduo. A dada altura esquece que aquele indivíduo tem uma alma, que tem um espírito, que tem uma mente e que sente, tem sentimentos e sofre. E pensa-se que, hoje em dia, pensa-se que é mais importante exercer um ato técnico de qualidade do que prestar devida atenção àquele indivíduo. E isso encontrou na medicina tradicional chinesa? Isso é inerente à medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa vê sempre o indivíduo como um todo. Ou seja, não consegue separar o rim do fígado e do coração, ou do cérebro, ou da mente, ou das emoções. Pior ainda, não consegue separar aquele indivíduo do contexto global em que ele está envolvido, nomeadamente o meio ambiente. Portanto, em medicina chinesa vê sempre o indivíduo pelo seu todo. Uma pessoa sofre dos rins, não é o rim que nós vamos tratar a pessoa. Uma pessoa sofre de depressão,
para nós não há depressão. Depressão é um sintoma de um desarranjo orgânico que nós temos que encontrar para vir a curar aquela depressão. Senão o que vamos fazer é paliar, é tratar sintomas e o doente nunca cura. Nunca se vai à causa do problema. Sendo que era possível fazê-lo pela medicina convencional. Também tratar o indivíduo dessa forma. Mas havia tanta coisa para mudar que era uma luta inglória. Entretanto, no meu primeiro ano de medicina, eu decidi que não queria ser médico de medicina convencional. Mas como não sabia ainda que soluções é que poderia ter, eu sou daqueles que acha que há duas formas de esperar, parado ou em movimento. Portanto, não sabia ainda o que queria, continuei a estudar medicina até ter a certeza de que caminho tomar. Entretanto, comecei seriamente a pensar em estudar medicina chinesa e comecei à procura das opções, das alternativas. Curiosamente, surgem-me todas as alternativas durante o meu quarto ano de medicina. Ou seja, tinha pedido uma bolsa de estudo à China, para estudar medicina chinesa na China. Foi-me concedida no meu quarto ano de medicina. E, ao mesmo tempo, descubro que em Marselha havia um curso de medicina chinesa. Marselha, França. Sim. Portanto, acabei por optar por Marselha por duas razões. Primeiro, a proximidade, ou a não tão grande distância, uma vez que era do mesmo continente. Claro. Mas a razão preponderante foi o facto de que, se eu fosse estudar para a China, tinha uma vantagem de estudar para a China com uma bolsa de estudo. Portanto, tinha zero despesas, tinha garantida a sobrevivência, não precisava de trabalhar para estudar. Enquanto para estar em França tinha que trabalhar para estudar. E teve que trabalhar muito. Tive que trabalhar muito. Em muitas coisas. Em muitas coisas. E pior ainda, à época, Portugal tinha uma diferença enorme com a França. Portugal era um país muito pobre e a França era um país rico. Portanto, o nível de vida francês era muito superior. Só ia estudar para a Europa os filhos dos muito ricos em Portugal. Foi por isso que durante muito tempo eu tive fama de ser filho de alguém muito rico, porque sabiam que eu tinha estado em França. Mas optei por essa razão. É que a razão foi de tempo. Na China reconheciam zero da minha aprendizagem em Portugal. Eu era obrigado a fazer um ano de língua chinesa e depois 6 anos de curso na China. Enquanto que em França reconheciam os meus 3 primeiros anos de medicina. Portanto, e a partir desse momento eu ingressava diretamente no 4º ano. Tinha que fazer 3 anos de curso em França, mais 1 ano de estágio. Portanto, era a diferença de 4 anos para 7 anos. Claro. Portanto, Claro. A vida é curta, nós temos que pensar em evoluir rapidamente na medida do possível. Então foi aí ficou a dever-se essa opção. Soutor, nesta peça nós vimos levantadas algumas questões e houve uma que me chamou particularmente a atenção, que é o facto, e acho que é uma batalha que o Soutor tem vindo a travar há algum tempo, que ainda não surtiu o efeito desejado, que é ver integrar a medicina tradicional chinesa no Sistema Nacional de Saúde. À semelhança do que acontece noutros países lá fora. Aliás... Em que ponto é que está essa luta? Bom, para já há um avanço. Em novembro do ano passado, a Organização Mundial de Saúde exigiu, eu sublinho a palavra, exigiu que os Estados-membros da Comunidade Europeia integrassem a medicina chinesa no Serviço Nacional de Saúde, alegando justamente aquelas duas, o direito de escolha do cidadão, neste momento não tem, só se tiver dinheiro para pagar na privada é que pode recorrer à medicina chinesa, alegando também a diminuição das despesas para os Estados, circunstância que me parece que talvez vá adiantar algo a esse processo. Contudo, eu penso que é um passo inevitável, e que os países, sobretudo os mais envolvidos, irão dar, por uma razão evidente que é o benefício para o cidadão e para o Estado. A dada altura o cidadão irá exigir e os Estados vão ter que ceder. Até porque a maioria desses Estados vivem em democracia e precisam de votos. A democracia precisa de votos. E mais cedo ou mais tarde há de haver alguém que se lembre que tem que contentar a população dessa forma. E se não é por acaso que nós temos uma procura muito grande, é porque temos um bom resultado. É por isso que temos, e se o pudéssemos oferecer gratuitamente, melhor ainda. O Soutor levantou aí outra questão, que é a questão económica. Muita gente pensa que o tratamento pela medicina tradicional chinesa, nomeadamente a acupuntura, é só para os ricos, porque são tratamentos longos e, na maioria dos casos, caros. Isso é verdade? Ora bem, não é mais caro do que a medicina dita convencional. A única questão é que é feita só pela privada. Não é feita por uma via estatal, não é comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde. De resto, é tão cara quanto a medicina convencional. Uma sessão de acupuntura custa atualmente 32 euros, uma consulta custa à volta de 60 euros, grosso modo. Há algumas variantes de colega para colega. Mas está mais ou menos nestes parâmetros. Portanto, não é um valor elevado em comparação com aquilo que se cobra em medicina convencional. Nós sabemos que a maioria das pessoas que trabalham em Portugal tem um salário baixo.
circunstância em que torna difícil para elas aceder à medicina privada. Não vamos dizer à medicina chinesa, à medicina privada em geral. E a medicina chinesa enquadra-se neste momento dentro da medicina privada. Aliás, eu quero salientar que também tive a preocupação, e tenho pena de não poder mais, de ter criado centros onde a medicina chinesa é oferecida à população. Exatamente, eu ia lá agora, mas já que abordou o assunto... Há 2 completamente gratuitos e um por preços muito mais baixos do que o normal. Os 2 completamente gratuitos são um que funciona em Almeirim, justamente a cidade onde eu cresci. A cidade que o acolheu. Que me acolheu, a minha cidade de acolhimento. E Vagos. Vagos aconteceu assim, fizemos um acordo em Almeirim, com a Câmara Municipal de Almeirim. E então como é que funciona esse acordo? Portanto, o doutor dá o equipamento, suponho eu. Na prática, o equipamento do trabalho, a mão de obra e os medicamentos. Medicamentos da China. Gratuitamente? Gratuitamente. Portanto, e a autarquia? O paciente não paga nada. A autarquia garante o espaço físico e as despesas de espaço físico, nomeadamente higiene, eletricidade, água, telefone. Portanto, a autarquia dá essa garantia. Em Vagos, a parceria inclui uma terceira entidade, que é a Misericórdia de Vagos. Portanto, e há uma outra, que é a Clínica Universitária, aqui em Lisboa, que fica na Rua Tomás Ribeiro, e que, por ser uma clínica universitária, cobra valores de cerca de 1/3 do normal. Mas o objetivo dessas clínicas a custo zero e dessa mais barata é precisamente servir uma população mais carenciada, penso eu. Nestas 2 que são gratuitas, as pessoas, para terem acesso, têm que demonstrar ser carenciadas. Quem é que faz essa triagem? Exatamente, é outra das coisas que a autarquia dá, é essa triagem. Porque nós não teríamos competência para fazer essa triagem. Claro. E, normalmente, as autarquias já têm identificadas a população carenciada. Portanto, nessas clínicas de Almeirim e Vagos, as pessoas, antes de irem à clínica, têm que passar pela autarquia. Normalmente pela Câmara Municipal, pelo Serviço Social da Câmara Municipal. Há uma inscrição? E depois a Câmara Municipal informa-nos que podemos receber esta ou aquela pessoa, esta ou aquela família, e daí para a frente. Mas isso é fascinante, não é? Em Lisboa, na Clínica Universitária, qualquer pessoa pode recorrer. Como na Clínica Universitária de Medicina Dentária, por exemplo, qualquer pessoa pode recorrer. É uma questão de opção. A opção, e não só, é fantástico, não é? As pessoas sabem que vão ter um custo mais baixo, têm na mesma uma garantia de qualidade. Evidentemente, numa clínica universitária há alunos a trabalhar nessa clínica, mas são supervisionados por professores. Portanto, se por um lado poderão ter o trabalho de um aluno, por outro lado também têm a garantia que tem um professor, ou seja, uma pessoa de nível muito avançado, nessas circunstâncias, responsabilizado pelo ato que está a ser feito. E são atos de qualidade que são prestados em isso na clínica universitária, porque nas outras 2 é totalmente gratuito. Outra é totalmente gratuito, e quero também deixar bem claro que os acupuntores que lá estão não são remunerados, ou seja, são pessoas que trabalham em regime de voluntariado. São pessoas da Associação Portuguesa de Acupuntura e que oferecem o seu tempo. Vários colegas, cada um oferece 4 ou 5 horas por semana. Claro, dividido por todos acaba por não custar nada, não é? Dividido por um grupo de colegas, é capaz de haver mais de 100 colegas a trabalhar neste projeto. Quais são? Peço desculpa. O projeto foi criado por mim, claro, mas é de enfatizar também esta noção, ou seja, eu não pago a esses colegas porque eles trabalham gratuitamente. Fascinante isso.